Começar, né, falando do arcabouço. Arcabouço e tudo? Arcabouço e tudo. Arcabouço? Tudo está arcabado. Arcabouço, professor Marcelo Sono, é o conjunto, né, dos nossos ossos. É aquilo que está por dentro da estrutura interna de alguma coisa. E os ruídos criados em torno do novo arcabouço fiscal da equipe econômica do governo federal adiaram a apresentação formal da proposta para o mês de abril, depois que o presidente Lula voltar da sua viagem da China. Para dar mais detalhes sobre o assunto, vamos acionar a nossa repórter Luciana Verdolim, que está lá em Brasília. Boa tarde, Luciana. Foi o próprio Lula que confirmou esse adiamento do arcabouço, do novo arcabouço fiscal? Foi sim, Pavinato, foi hoje, durante uma entrevista ao 247, aqui no Palácio do Planalto. O presidente fez questão de ressaltar que, apesar de, segundo a avaliação dele, a proposta já está bem madura, ainda é preciso uma ampla discussão aqui dentro do governo com os ministros da área econômica. Segundo Lula, vai ser até importante que ele e a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, conversem durante a viagem à China para aparar possíveis arestas. Qual que é a justificativa para não anunciar na sexta-feira, antes da viagem à China no sábado? Porque, segundo o presidente, não pegaria nada bem anunciar uma proposta tão importante que vai substituir o teto de gastos e ele sair no país juntamente com os principais ministros, inclusive Fernando Haddad embarca com ele no próximo sábado. Por isso, a expectativa é de que o novo arcabouço só deve ser anunciado depois da viagem, provavelmente na semana que vem. Lula disse que a proposta está madura, mas ainda precisa ser discutida. Parte, assim, a ideia está sendo repassada lá aos representantes do Congresso Nacional. Ontem teve encontro com os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, juntamente com o ministro da Fazenda. Eles tiveram uma visão do que é essa proposta, mas ninguém ainda viu o texto fechado. O Palácio do Planalto está muito temeroso com relação à possibilidade de vazamento desse texto que está sendo negociado aqui internamente. Por isso, essas discussões estão sendo feitas fora do governo junto ao Congresso Nacional, mas assim, é uma ideia, uma visão. Os presidentes da Câmara e Senado ainda não tiveram acesso ao texto final, que na prática também não está pronto. Tem apenas um esboço que foi feito lá pelo Ministério da Economia, da Fazenda. A expectativa do governo do presidente Lula é de que vai ser importante essa mudança até para aumentar os investimentos em saúde e educação, que Lula tem dito nos últimos dias que não gosta que sejam chamados de gastos, que é preciso tratar essas questões como investimento. Sobrou crítica também ao Banco Central. Lula disse que não tem a menor condição uma taxa de juros de 13,5% ao mês e disse que, na verdade, o presidente do Banco Central, Campos Neto, não está observando a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, que determina que, além da questão econômica, é preciso levar em consideração também, na definição dos juros, a questão envolvendo inflação e a necessidade de geração de empregos. Obrigado, Luciana. E se tiver mais novidades, por favor, volte. Uma boa tarde. Bom, vocês veem aí esse vai e vem. Eu vou abrir aqui aspas para citar o que disse o presidente Lula. Aspas. Porque é preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem. Eu vou fazer um marco fiscal. Eu quero mostrar ao mundo que tenho responsabilidade. Fecho aspas. Lula disse que a presença de Haddad na comitiva da China também motivou o adiamento. Aspas novamente. O Haddad não pode comunicar e sair, o Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater, defender, dar entrevista, conversar. O que não dá é a gente avisar e ir embora, fecho aspas. Tá aí as falas do presidente Lula, que teve toda uma campanha para fazer uma proposta, teve a época da carreta furacão, conhecida oficialmente como governo equipe de transição, e nós já estamos aí no mês de março, já são 81 dias do governo, e nada vem. Muito se fala, mas nada se apresenta. Não parece, Ricardo,
Eu vou aqui usar eu gosto de usar exemplos que as pessoas marxistas adoram. Vou citar aqui o dramaturgo Samuel Beckett, que escreveu a peça famosa em 1952, En attendant Godot, Esperando Godot. O que é Esperando Godot? A peça toda, os personagens, eles esperam um tal de Godot que nunca chega. Godot nunca chega. Esta é a graça desta peça chata pra caramba. Esperando o Godot. Será que o arcabouço fiscal, Ricardo, é o Godot do governo Lula? Oi, boa tarde, Pavinato, boa tarde meus colegas aqui da bancada, boa tarde a você que nos acompanha no Brasil e no mundo. Olha, é uma boa analogia. Isso é pretencioso, né? No mundo. No mundo, porque eu tenho pessoas que eu conheço que estão na Flórida acompanhando a Jovem Pan agora, tem gente que está em Londres acompanhando a Jovem Pan agora, então vamos colocar no mundo. Você vai falar que tem gente na Flórida acompanhando, você vai me causar problema. Não, tem muita gente, muitos brasileiros na Flórida, fica tranquilo. Enfim, pessoal, eu acho que o Haddad sabe que ele tem que apresentar alguma coisa para o mercado, mas o PT não quer. Essa é uma realidade, não é da linha, esse teto. Primeiro, para você entender o que é arcabouço fiscal. É um conjunto de regras e normas que vão fazer que o governo cuide dos gastos públicos. De maneira bem simplória, é isso. E cuidar dos gastos. Está ouvindo isso, está fazendo assim, ó. Sei. Exatamente. Assim como você em casa não pode gastar mais do que você recebe, o governo também não deveria. E isso é uma briga interna politicamente, porque parte do PT, parte da esquerda, acha que tem que gastar sim. Por isso que essa fala sempre contínua na esquerda, em especial a presidente do PT, até o presidente Lula, em tirar educação e saúde dessa lógica de gasto. Eu também entendo que educação e saúde, assim como outras áreas, são prioritárias para o nosso país e são um investimento, mas não deixa de sair dinheiro público para a execução daquelas atividades. E o Fernando Haddad sabe que precisa mandar uma mensagem, apresentar um projeto para o mercado, entender o mercado brasileiro e o mundo de que o Brasil é um país sério, de que o Brasil tem que respeitar regras e normas. E dentro do PT é uma discussão de que talvez esse arcabouço não seja, o que o Fernando está apresentando, e já até apresentou algumas coisas para o presidente Lula, não seja o ideal. Para ele, né? A gente não viu. Só para o Lula. A gente não viu nada, o povo não viu nada, tá todo mundo comentando. É igual o Godot, não sabe. Tá só esperando o Haddad. E outra, se isso sair em abril, tá esperando o Haddad vai viajar. Ele não falou na reunião com os ministros que tem que tudo passar por ele? Tem que passar por ele. Tem que passar por ele. Agora ele fica jogando nas costas do Haddad. Eu ia dizer coitado, mas não é, porque coitado sou eu que tenho o boleto atrasado. Pavinato, na realidade não existe ainda o arcabouço pronto. Não existe um consenso interno para o que vai ser apresentado. Então se ganhou um tempo, como o Haddad vai à China, essa viagem na China ficou conveniente, vamos dar esse tempo. Aí quando ele voltar, é o tempo de articular, de conversar e tentar chegar a um consenso para apresentar algo para a sociedade. Durso, o que você está achando dessa história toda? Pavinato, obrigado pelo convite. Que isso, é uma honra. Agradeço aqui aos colegas também de bancada. Dizer que sempre uma satisfação atender ao seu convite. Bom, com relação à análise desse momento no Brasil e dessa expectativa pelo arcabouço fiscal, por óbvio que presume-se que todo grande governo que está à frente do executivo precisa entregar um bom relacionamento fiscal com aquilo que se espera politicamente. Então, precisa, de fato, investir pelos seus ministros, por óbvio, numa boa gestão fiscal, até com responsabilidade fiscal. Há uma expectativa muito grande do que virá, você mesmo falou, a gente não sabe o que lá tem, e houve essa questão do adiamento do anúncio por causa da viagem à China. Então, me parece que, tecnicamente falando, ou politicamente falando, é acertado você adiar isso, mesmo que o governo ganhe um tempo, mas esperamos que, diante do cenário econômico em que o mundo enfrenta de grande crise mundial, se apresente soluções aí nesse arcabouço, questões técnicas, jurídicas, com bastante responsabilidade para trazer um futuro econômico ao país. Bom, a gente precisa se recuperar de uma grande crise que o Covid deixou para o país e, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem potencial para isso. Esperamos que o Executivo entenda a sua responsabilidade e apresente um bom projeto de lei aí. Eu acho o seguinte, Carol e Marcelo, que um presidente foi eleito sem programa nenhum, né? Foi na fé, foi à frente.
foi assim, o que o Lula vai fazer? Faz o L, a resposta é faz o L, tudo faz o L. A economia, faz o L. A educação faz o L, a saúde faz o L. Aí os artistas lá, todo mundo dando a mão, né? A frente ampla pela democracia, aquela frente enorme pela democracia, todo mundo de mão dada, ouvindo o bombinho da Mercedes Sosa na voz do Caetano Veloso. Aí eu acho que ele foi eleito, Carol, e ele está fazendo agora as propostas do que ele vai fazer no segundo mandato. Só que uma coisa meio torta isso, porque ele não está fazendo uma proposta às claras, ele está falando que vai ter uma reforma. Mas como vai ser essa reforma? E o que as pessoas de casa se perguntam é o seguinte: por que tem que fazer essa reforma? Já não tem. É ruim, mas já tem. Por que tem que fazer essa reforma? Olha, Pavinato, primeiro, boa tarde, você, meus amigos da mesa, a produção e vocês que nos acompanham aí de casa. Bom, precisa, inclusive, fazer uma reforma porque quando o teto de gastos, né, que foi a primeira versão desse tal arcabouço, ele surgiu ali com o governo Temer, ele já surgiu precisando de muitas melhorias. E precisa se fazer essa reforma também, porque as decisões econômicas de um governo são decisões políticas. É impossível você dissociar uma da outra. Só tira uma dúvida. A PEC do teto de gasto, ela já foi tirada da Constituição? Essa emenda já foi tirada ainda da Constituição? Não, que eu saiba, não. Então ainda valeria o teto de gasto? Exatamente. Mas só que eles têm Ele não está sendo respeitado ou está? Ele não foi respeitado desde do governo Bolsonaro também, porque tiveram que abrir exceções, né? Então ele já não vem sendo respeitado. Quando ele surgiu, ele já não estava sendo respeitado logo no seu surgimento, mas ele era necessário para começar uma cultura, justamente isso que o meu amigo Ricardo aqui falou, de, poxa, o governo tem que segurar um pouco esses gastos, né? Mas como eu estava falando, as decisões econômicas de um governo têm que estar alinhadas com as decisões políticas, sim, desse mesmo governo. Então, um governo de esquerda, progressista, que vê o tal progresso, investimento do Estado, um Estado grande, ele é um governo mais gastão. Mas, por outro lado, o mercado não leva desaforo para casa. Dava um livro isso aí, em Estado Grande e Senzala. Isso, exatamente. Outro título de novela, hein, para ver nos platinados. E o mercado... Depois de Terra e Paixão, Estado Grande e Senzala. E o mercado sendo chicoteado lá atrás, né? O coitado do mercado... E no canal de pay-per-view, a Praça dos Três Prazeres. Olha, hoje tá bom, hein? Já começou ao quente. Mas é justamente isso. E o mercado, ele não leva desaforo para casa, né? Ele quer saber até onde que vai o governo. O que eu entendo, o Lula sabe muito bem, sim, o que ele quer, mas ele percebeu que nessa gestão ele tem muito mais barreiras para conseguir concluir aquele modelo de Estado que ele tanto quer. E essas barreiras são o Congresso. Afinal de contas, esse arcabouço fiscal que a gente tanto fica esperando do Haddad, ele vai ser decidido ali no Congresso. Ele precisa de 257 votos para ser aprovado. Então, vai ser uma decisão muito mais ali do centrão, de uma centro-direita, talvez, que esteja alinhada com essas propostas de modelo de governo um pouco mais progressistas. Então, vai ser uma briga da pesada, mas que o mercado também tem que colocar ali, é importante o papel do mercado para mostrar, você tem que nos passar o mínimo de planejamento, de previsibilidade. Mesmo que seja um planejamento mais ou menos, um pouco mais gastão do que a gente gostaria que provavelmente vai ser, tem um plano. E aí você dá estabilidade para os empresários investirem, para a roda girar. Então é isso que a gente está esperando, um mínimo de plano. A gente sabe que não vai ser o ideal, mas sendo algo factível, plausível, já é um bom começo para o Brasil voltar ativa, né?